Começa agora na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes. Hoje é segunda-feira e segunda-feira é dia de Virtuosas Modo On, né? E hoje com mais um convidado especial, e esse é especial mesmo, meu. Eita, que legal, bacana. Essa galera aí junto com a gente nesta manhã de calor, meu irmão, calor. Bom, vou começar pelas damas, né? Ô Van, bom dia, querida, tudo bem? Tudo em paz? Elétrica como sempre, né? Bom dia. A Van nasceu ligada no 400. Aí sim, rapaz, aí... Peraí, gente. Bom dia, Rede 316. Bom dia, pastor Weber. Bom dia, Dongley Martins. Bom dia, rapaz. bonita. Bom dia, bonito. Segundo, bora agitar o dia. Cheguei no 420, né, Dongley? Rapaz, tá vendo aí, Dongley? Bom dia, Dongley, tudo bem, queridão? Seja muito bem-vindo, coisa boa, rapaz, você por aqui. Bom dia, meu amigo. Olha, muito bom, né? A Van, ela, além de tudo, contagia de uma maneira impressionante, rapaz, né? É verdade. Agora eu entendi por que o programa da Van é segunda. Sim. Porque o cara precisa entrar a semana, né? Tipo, voando, isso, eletrificado, né? Se ele não entrar, ela empurra ele, né? Põe o dedo aqui na 316, você vai ganhar um choque. Essa semana vai ser completamente diferente. Desse Pensam jeito, demais. rapaz, desse jeito. Privilégio poder estar aqui. Obrigado pelo convite, Van. Obrigado, Elber. Assim, é um privilégio tremendo poder estar aqui com vocês e começar a semana já nesse alto nível aí de hiperatividade, interatividade, né? Tudo hiper, né? É muito bom. Pelo menos pra mim, já valeu. A semana já começou animadíssima. Legal, bacana. Ô Van, mas e aí? Dongley na área? Vamos falar né? As meninas estão todas empreendendo também hoje, né? Então, vamos lá, vamos ver. O que é o assunto especificamente, Van? Pastor Weber, vamos combinar aqui, vamos deixar a audiência ciente de que Virtuosas Modo On é um espaço para você, mulher cristã, que entende que Deus não faz distinção de pessoas. Fez todas as mulheres com virtudes, porém umas estão em modo off, outras precisam ficar modo on. Que a mulher virtuosa modo on conquista as mesmas coisas que a mulher de Provérbios 31 conquistou. Que tem umas que ficam aqui olhando Provérbios 31 e ficam, ó vida, ó céu, ó, sabe? Nunca serei essa mulher que o marido elogia, que os filhos a elogiam, que o negócio é bem sucedido, que a casa tem ordem, que dá ordem às empregadas. Pois é, irmã, deixa eu te dizer aqui um segredinho. Primeiro segredinho é que ela teme o Senhor. Ela não ignora as instruções que Deus deixou aqui na palavra para ela, né? Então tá, pondera a vontade de Deus, respeita e prioriza. Primeira dica. Segunda dica é que ela usa as virtudes dela em modo on e não em modo off. Não fica escondendo as oportunidades. E o Virtuoso Modo On tá aqui para ajudar você, mulher cristã, e você que está chegando agora e está conhecendo Jesus, porque nós temos levado o evangelho até aqueles que não conheciam Jesus, né? Estamos alargando as nossas fronteiras, mais de 30 mil downloads, olha só. 60. 60 mil. 60. 30 já. 30 já passou muito tempo, 60. A gente tá. Estamos chegando no 100. Rumo ao 100, em nome de Jesus. Também. É, isso aí. Até rimou. Chegando no 100, em nome de Jesus também. A gente tá alargando as nossas fronteiras. E Deus quer falar pra você, mulher, olha, está nas suas mãos o poder de abençoar. Entreguei a você competências, não esconda o que eu coloquei na sua mão, né? Na parábola dos talentos, a gente já conversou sobre isso. Deus deu para uns 5, para outros 2, 3, para outros deu 1, mas ninguém ficou sem talento. E no Salmo, o salmista Davi, ele fala, olha, do trabalho das tuas mãos, você vai comer e ser bem sucedido. Ou seja, tem trabalho na sua mão. Só que, Dongley, tem muita gente que fica correndo atrás de emprego.
E olha só, se no noticiário tá dizendo, no noticiário, nas emissoras abertas e fechadas dizem escassez de emprego no país, no Brasil, mundial. Depois da pandemia, então, piorou. Pra que você tá procurando uma coisa que tá escassa? Se tá indo pro ambiente de escassez. Exatamente. Ao invés de ir pro ambiente de abundância. Abundância. Aí, Deus já te disse que Deus te deu uma vida abundante, o ambiente abundante. E esse ambiente abundante está onde? No trabalho das tuas mãos. O que você faz bem, que todo mundo elogia e que tem produtividade? Dongley, eu digo aqui pras bonitas que aqui tudo é didático. Eu digo aqui pras bonitas o seguinte: produtividade é o seguinte, 4 pontos: mais, menos. Mais qualidade, com mais quantidade, em menos tempo, ou seja, rápido, menos tempo, com menos esforço, menos desgaste. Quando você tem mais, menos, você é produtivo, ou seja, talvez ali esteja a sua vocação, sua habilidade. Quando se usa sua vocação para produzir algo, você vai fazer leve. Sabe, não vai ter aquele peso da segunda-feira. Olha para as suas mãos. O que você faz? Que todo mundo elogia e você fala, nossa, mas que bobeira, fiz isso com o pé nas costas. Ou, nem vi a hora passar, tô aqui fazendo, olha quantos eu já fiz, nem me doeu. O problema é que a gente às vezes está focando no que o outro está fazendo e está dando resultado, e não olha para aquilo que nós poderíamos fazer e dar resultado. Então, agora no mês de setembro, nós começamos a tratar especificamente sobre finanças. A gente pega vários âmbitos, né? E a temática de setembro foi finanças. Na primeira semana, a Denise Svensson, que é uma contadora especialista em educação financeira, ela ensinou a gente a organizar as finanças da casa num todo, as finanças familiares. Na segunda semana, nós tivemos como convidada Manuela Vasconcelos, que ela é doutora em Direito e ela é especialista em dívidas. E nos ajudou a sair das dívidas, a cuidar para não cair. E se cair, os tipos, quais são os passos para poder tratar isso. E ela vai voltar também. E aí, na semana passada, eu, como sou muito criativa e gosto de compartilhar minhas dicas, eu trouxe 20 dicas para fazer renda. Fale, por favor, desculpa, pastor Elton. Não, você devia ter concluído só isso daí, mas é só para me exaltar aqui o seguinte, ó, nesse momento, a audiência da rádio arrebentando, né? E também não só no Brasil, né? Mas Bélgica, Canadá e França, junto com a gente também nesse momento, viu? Benção. Muito bom. Eita, glória! Muito bom. Então continua, Vânia, só para isso aí. Sejam bem-vindos e obrigado pela audiência. Deus abençoe através dessa semente que Ele está plantando aí no seu coração e na sua mente. Ele não permitiu que você parasse para ouvir a gente à toa. Deus tem um propósito, Amém. viu? Amém. E aí, eu trouxe 20 dicas, Dongley. 20 é um pouquinho mais, que eu soltei umas que vinham na hora aqui, para fazer uma renda. Umas com custo inicial e outras sem custo inicial. E hoje, a gente precisava de um CEO, um especialista, alguém que dissesse para nós o caminho das pedras. Por quê? Em Provérbios 31, que a Bíblia é a nosso norteador, tá? Em Provérbios 31, diz o seguinte, peraí que eu vou achar aqui, eu mandei até para você, Dongley, me ajuda aí. Claro. Lembrar o verso. Isso, administra bem o seu comércio de forma lucrativa. É, o verso 18 de Provérbios 31. Provérbios 31, e eu peguei a nova versão internacional para ficar mais claro o nosso entendimento. E olha o que diz: ela administra bem o seu comércio lucrativo. E aí eu tenho um negócio com um significado de palavras. Administrar. O que significa? Não dá pra gente fazer aquilo que a gente não aprendeu. A gente não aprende a administrar. Administrar é uma coisa aprendível, sabe? A gente precisa estudar. Pra quê? Pra que seja lucrativo. Às vezes a gente tá querendo administrar sem aprender. Por isso, orei ao Senhor. Falei, Senhor, revela. E eis que ele me deu um revelamento, uma revelação.
E eu orei no milho, falei, Senhor, na agenda do Dongley pra ele vir aqui na terça, porque ele já vai vir na segunda, porque ele já vem na terça. E Deus me deu de presente o Dongley na segunda. Eita glória, receba! Elba, eu tô começando a ficar preocupado aqui, porque o negócio tá assim, tipo, elevou o nível, né? Daqui a pouco eu vou falar, não tenho capacidade para ajudar e tal. Mas é um privilégio, um privilégio servir ao Senhor junto com você, junto com o Elber, e a Rede 316 tem sido uma bênção na vida de tanta gente sendo transformada, Brasil afora, mundo afora. Acabamos de ver aqui gente em outros países, né? Dongley, rapidinho, claro. Assim, vale ressaltar, porque assim, na semana passada, na quinta, sexta, chegou muita gente. Hoje também, já muitos ouvintes novos. Esse fim de semana, né, tá tendo eventos de missões e tal, então missionários estão em igrejas, né? O pessoal aí, enfim, tá tendo muitos eventos nas igrejas e tal. E por conta disso, muita gente chegando aqui na rádio. Então, eu quero só ressaltar o seguinte, que a Van tá comigo toda segunda-feira, né? Ela tá aqui com a gente toda segunda-feira, a partir das 10 horas, e o Dongley, ele tem o Movimento Elo, que acontece toda terça-feira, ou seja, amanhã ele vai estar aqui com a gente também, ao vivo no Movimento Elo, que é falando também exatamente para os empreendedores, também às 10 horas. Então, vale a pena a gente ressaltar, né? E hoje eu tô com essa dupla aqui, irmão, por isso que a audiência tá aqui, ó, pipocando e tá aqui, o negócio tá bonito, viu? Tá igual um elevador sem freio, só subindo. Ô, benção, é isso aí. Isso é o Senhor manifestando a sua misericórdia, graça, né? Amém. E ao mesmo tempo permitindo que a gente possa ser bênção na vida das pessoas. E quando você traz, Van, essa ideia de que as palavras têm poder, né? A gente tem conversado toda terça-feira no programa Movimento Elo, a gente tem conversado sobre princípios bíblicos, porque lá também a gente só traz princípios bíblicos, né? Nós estamos trabalhando toda semana algum princípio do mundo dos negócios com base em um ensinamento bíblico, um texto da palavra que nos ensina como nós vamos enfrentar os dilemas da liderança, dos negócios, do empreendimento. E eu olho para essa conversa de hoje com o olhar de que administrar, né, usando o texto base ali de Provérbios 31:18, administrar é uma atividade de capacitação, é uma atividade baseada em um conhecimento. Muitas vezes o que acontece é que nós entramos nos empreendimentos, sejam eles quais forem, aqueles bem pequeninhos, aqueles bem grandões, sem desenvolver o mínimo de conhecimento. E o próprio livro de Provérbios nos diz que antes de eu entrar num projeto, eu deveria calcular, fazer as avaliações, ter os projetos bem estruturados, para eu poder não pagar um vexame, né, de fazer um negócio mal sucedido. Outra coisa interessante, Dongley, se eu não me engano, acho que em Oséias diz que vai padecer justamente porque não teve conhecimento. Então, às vezes, seu negócio tá padecendo, tentei, não deu certo, faltou conhecimento, apoiou no próprio conhecimento ou no conhecimento empírico, às vezes no conhecimento superficial, né? E não para um tempinho para meditar, estudar. É incrível como Deus, é lógico que temos várias outras fontes de conhecimento, mas se a gente parar um pouquinho para pegar o livro da lei, o nosso manual prático do sucesso e sentar para meditar não é só chegar, bater o cartão e ler, né? E achar qual o significado da palavra. É tão bom quando a gente pega o significado das palavras, que a gente entende a intenção dessa palavra colocada ali no texto. O que Deus queria comunicar exatamente, de fato, naquele conteúdo, né? Isso, e às vezes, antigamente nós tínhamos apenas a revista atualizada, a Almeida, depois veio a revista atualizada, depois veio a corrigida, mas olha que tem outras versões e traduções que nos ajudam a compreender melhor, né? Tem sites que ajudam nessa pesquisa. Por quê? Porque quando a gente tem conhecimento, a gente começa a entender
os riscos que a gente pode sair deles. E até Ivan, a própria rede tem ofertado para todos nós, né, uma série de programas complementares. Como eu estava falando, olha, nós temos 52 semanas no ano, e lá no programa do Empreendedorismo Conectado, das terças às 10, quando a gente se encontra para falar sobre esse tema, nós já temos hoje mais de 60, 70 conteúdos, desde entrevistas com algumas pessoas até textos que tratam de temáticas do mundo empreendedor, do mundo da liderança, explicadinhos ali com dezenas de textos bíblicos que você pode usar como fundamento. Eu estou falando de um dos programas que soma aqui com aquilo que o teu público precisa para poder, né, as mulheres que precisam ficar em modo on, podem ir lá adquirir um conhecimento adicional. Mas a rede também oferta programas sobre estudos de textos que são mais complexos, que você não consegue entender, né? Olha, então, a ideia que eu achei aqui. Quer ver uma coisa? Nós somos mães, filho chega da escola com a ideologia de gênero, chega da escola estudou na biologia a ciência da evolução. Nós temos aqui na Rede 316 a Bíblia e a ciência, com os maiores estudiosos da Bíblia e um exímio cientista reconhecido mundialmente. É isso aí, No site da Rede 316. A rede tem ofertas para as mais diversas demandas do seu dia a dia. Exatamente, Deus está colocando tudo na sua mão, então, irmã, receba. Amém. Eu vou contar um testemunho aqui, Van, só para fazer essa transição aí, e depois você retoma aí na sua pauta, né? Eu tenho uma filha que se chama Rebeca e uma filha que se chama Camila, né? As duas são... aqui em casa é um ambiente feminino, então eu conheço bem essa demanda das mulheres virtuosas, né? De sonharem coisas, desejarem e terem os seus projetos e fazerem os seus planos, né? E botarem em prática. E a Rebeca, anos atrás, falou: pai, eu queria empreender e tal, o que eu faço, né? Como é que eu começo? Falei: bom, começa por adquirir conhecimento. E aí falei pra ela: olha, o papai, quando começou a empreender anos atrás, eu fiz um programa no Sebrae chamado Empretec. Bom, do ponto de vista dos programas que eu conheço por aí de empreendimento, que tem essa natureza de empreender no ambiente tradicional, não no mundo digital, né? Porque aí são dois ambientes distintos, mas desse ambiente mais doméstico, daquilo que eu posso fazer usando a minha estrutura, aquilo que eu tenho em casa, o Empretec, para mim, é uma das melhores ferramentas disponíveis aí no mercado, que qualquer um pode ir lá. É um investimento inicial, naturalmente tem um investimento, mas se você pode patrocinar esse investimento, você vai ter uma semana de estudos intensivos que vão produzir algo extraordinário. Eu vou contar aqui a experiência e aí depois você volta aí pro seu trilho aí. A Rebeca foi fazer então o programa do Empretec, e de manhã ela tinha aulas teóricas e de tarde ela tinha que fazer coisas práticas. Do dia 1 do programa até o último dia, cada aluno que está lá se juntava em um pequeno grupo de 3, 4, 5 pessoas, e eles tinham que montar uma empresa. E a Rebeca tinha vindo dos Estados Unidos com umas receitas legais de cookies, de brownies e tal. Ela tinha de fazer um intercâmbio e voltou com essa habilidade, né? Desenvolvida lá, cozinhando lá com a família onde ela estava. Ela deu a ideia para o grupo: então vamos fazer uma browneria, né? Vamos fazer uma fábrica de brownies. E eles começaram, desenharam, fizeram os custos, fizeram o levantamento. A Rebeca tinha as receitas, fez o protótipo, fez o produto, orçaram, e ao longo da semana eles tinham uma disputa entre os grupos. E aqueles grupos criaram seus negócios e tinham que vender, não era só criar no papel, tinha que criar e pôr em prática. E o grupo da Rebeca vendeu em uma semana quase 6.000 pedaços de brownie.
quase 6 mil pedaços de brownie. A gente estava na época, né, dando risada com tudo isso, porque às vezes a gente fica encontrando muita dificuldade, né, para fazer algum tipo de empreendimento e obter sucesso naquilo que a gente faz, mas a gente também não quer o esforço, né? Então o que aconteceu que naquela semana ela acordava 6, 7 horas da manhã para ir para aula, de tarde cozinhava até a madrugada, às vezes a gente aqui ajudava a assar, cortar, então tinha um empenho familiar, uma colaboração de todos para que isso acontecesse, e o resultado foi incrível. Eles estavam ali, né, eram vários grupos e havia uma disputa lá entre os grupos de quem fazia o melhor resultado, e no caso era o maior lucro, né? Eles ficaram, acho que em segundo lugar no campeonato ali na competição, mas conseguiram provar de forma prática que numa cozinha de casa, porque foi tudo que eles tinham, uma cozinha de casa, fizeram aqui na minha casa, com um forno e uma batedeira, puderam fazer ali vários produtos, né? E conseguiram um bom resultado. Então, de forma prática, né, a gente vai agora para esse ambiente de, né, dar dicas, tirar as dúvidas. Eu quero poder trazer aqui algumas soluções práticas, mas eu creio que um pouco dessa capacidade de enfrentar os desafios podem nos dar resultados incríveis. Esses dias eu assisti um vídeo de um cara que com R$1 no final do dia ele ia, comprava um produto, voltava, vendia. Com o que ele ganhou, ele ia lá, comprava 2 produtos, voltava, vendia. No final do dia, ele tinha feito R$120. Então, assim, tem muitas ideias, muitas coisas legais que nós podemos fazer. Mas vamos lá, Van, devolvendo aí pra você. Rapaz, você tá falando disso? Me lembrei de um documentário que eu vi, mas ele tá em inglês. Que eu vi uma vez, falando sobre o DNA empreendedor. Pegaram um cara muito rico e quiseram comprovar que existe algo dentro do empreendedor que faz com que ele se levante independente do começo, que é esse cara, por exemplo, desse exemplo aí que você deu. E aí tiraram tudo dele e levaram ele para uma cidade distante que ele não conhecia ninguém e falou assim: você tem que abrir uma empresa, e deram um prazo para ele. Olha o que fizeram. Não deram, a única coisa que ele tinha, se eu não me engano, ele não tinha nem dinheiro para comer. Ele foi só com a roupa do corpo. Aí o que ele fez? Primeira coisa, ele pensou assim: se eu suprir a minha necessidade biológica, eu vou conseguir pensar nas outras coisas. Então eu preciso conseguir comida. Aí ele pegou uma das peças de roupa dele, foi num lugar que comprava roupas usadas, vendeu uma das peças de roupa dele, comprou, se eu não me engano, foi um tênis, que era caro, né? Empresário. Comprou uma sandália de borracha, que ele precisava para calçar, se não ia machucar o pé. Com a sobra do dinheiro, ele comprou um produto para ele comer a longo prazo, tipo uma caixa de barrinha de cereal, não me lembro direito o que foi. Ok. E com o restante, ele comprou um outro produto para começar a vender. Olha só como é que tá a raiz do negócio, já tá dentro da isso aí. Agora, Dongley, só pegando um pouquinho da deixa que a gente falou na semana passada, às vezes as pessoas falam assim: nossa, mas isso daí é uma criatividade que Deus deu para algumas pessoas especificamente. Deixa eu dizer uma coisa, minha irmã, Deus não faz distinção das pessoas. E quando ele fez a gente, ele fez conforme a imagem e semelhança dele. Ou seja, tem criatividade em você. Deus é criativo e ele não segurou essa criatividade somente para ele. Ele te deu habilidade tanto para criar, e isso daí está comprovado lá no Gênesis, quando Deus dá para o homem o poder, a habilidade de colocar nome nos animais. Precisa de criatividade. Como é que a vaca tem nome de vaca, né? Deus deu muitas atribuições profissionais para uma única pessoa, né? Você estava falando de agropecuária, biologia, zoologia, agricultura, gestão, liderança. Isso. Então tá no homem. Só que a gente às vezes está olhando o que a outra tá fazendo que dá certo. Isso chama preguiça.
Eu quero copiar ao invés de ter a minha própria iniciativa. Eu vou fazer o que a outra tá fazendo e não olho pra minha mão. Às vezes eu posso aprender com o outro, né? A gente não pode perder isso de vista, porque o processo de aprendizado significa que eu posso olhar, estudar o benchmark, né? Agora, uma coisa é você querer aprender com o outro, outra coisa é você querer ser ou fazer aquilo que o outro tá fazendo só por uma questão de preguiça mental, porque imitar é mais fácil. Ou às vezes por inveja, né? Vamos combinar que tá dentro de nós, tá? É isso mesmo. Mas aí, olha aqui, Dongli, agora vamos entrar aqui. Bonita do Senhor, receba. Era pra você estar recebendo desde o começo. Pega o papel e a caneta, você sabe, segunda-feira, Virtuoso Modo 1 começou. Pega o seu caderno. Dongli, tem bonitas que mandam mensagem pro pastor Welber com a foto do caderno, né, pastor Welber? A foto do caderno anotado. Essa aí vai prosperar, essa vai pra frente, né? Vai, exatamente. Tá retendo tudo que é bom, exatamente. O Dongli, você tava falando aí do exemplo da Rebeca, a gente vai pegar logo a Rebeca. Eu tenho uma quedinha por Rebeca, porque eu tenho uma Rebeca aqui na minha casa também. Eita benção. E é pra frente a menina, hein? É pra frente, acho que tá no nome. Não sei. Enfim, é isso aí. Presta atenção, você tava dizendo aí, me veio um texto na mente, que tá lá em Amós, no capítulo 3, no verso 3, diz assim: andarão juntos se não estiverem de acordo. E você falou aí sobre o engajamento da família. Todo mundo comprou a ideia da Rebeca. E quando as pessoas compram a ideia, existe um acordo, uma concordância, a coisa anda. E às vezes, essa visão empreendedora, ou esse start de abrir um negócio, de ter um negócio na família, que é tão lindo, né? Aquele negócio que cresce, que multiplica. E Deus nos deu habilidade para multiplicar. Lá no Gênesis ele também falou isso. Multiplique, aumente, sejam fartos, sabe? Olha bem, abundantes. Mas precisa ter concordância. Tem que ter acordo. Primeiro, acordo entre marido e mulher. E às vezes a mulher quer fazer um negócio, o marido quer fazer outro. E eu vou pegar aqui rapidinho, dar uma fugida na questão do casamento, que a gente tratou relacionamento no mês de agosto. E agora setembro é finanças. Em agosto nós falamos sobre relacionamento conjugal e assim, muitas mulheres não compram a ideia de negócio do marido porque o marido tá sem visão. Ele não sabe para onde vai. Como é que ela vai ser submissa se o marido não tem uma missão? Estar debaixo da mesma missão de um cara que não tem missão? Não dá. Então precisa ter acordo. E quando tem acordo, e acordo eu penso assim, tem que ter as cláusulas, né? Vou pensar um pouquinho no direito. Eu tentei fazer direito, fiz 2 períodos e desisti. Aí, pensando em acordo, bota os pormenores na mesa. Olha, eu aceito você abrir uma loja de brownie, mas o que a minha parte, eu, por exemplo, digamos, eu sou o marido, sou o pai, trabalho fora. Filha, vamos entrar num acordo aqui. Eu não posso estar aqui durante o horário comercial, trabalho fora. Qual é a minha parte no nosso negócio? Nosso. É interessante que Deus, quando ele fez a humanidade, ele fez conforme a nossa imagem e semelhança, né? Espírito Santo, Deus Filho, Deus Pai. Então, eu acho que Deus usa essa multiforme visão das coisas. Quando a gente está em conjunto, acho que flui melhor, sabe? Eu entendo que a gente se precisando, eu vejo aqui na minha casa, Dongli, aí a gente vai entrar bem no que nós vamos tratar hoje aqui, sobre esses passos para um empreendimento lucrativo. É possível uma família ter um empreendimento lucrativo? Você vai dizer se é? E o que a gente tem que fazer? Porque a gente já tratou das ideias, já organizamos, vimos que às vezes tem até umas dívidas, e como a gente vai fazer agora para fazer isso frutificar? A gente foi criado para dar fruto. Amém. Né? Então, mas eu queria que você dissesse aqui, aí eu fico pensando, peraí, mas a gente precisa ter um acordo, vamos botar as cláusulas, vamos pensar juntos e vamos crescer, mas precisa ter um direcionamento, qual é a minha parte, e eu vejo isso na minha casa, como eu estava dizendo. Eu sou uma pessoa extremamente processual. Eu consigo raciocinar processos
passo a passo. Eu sou a mulher do passo a passo, até pra lavar louça. Sabe? Eu faço tudo em passo a passo. O meu marido já é... Ele tá, inclusive, assistindo o programa hoje. Ele é extremamente prático. Ele é executor. Não importa a ordem. Olha como a gente se completa, a gente se ajuda. Porque se eu dou a ordem eficiente e ele é um processual, ele é um executor eficiente, olha como potencializa o negócio. Minha filha Rebeca tem 3 anos e ela é aquela menina que agrega. Tudo ela chama todo mundo pra perto. Vem, pessoal, vamos fazer, vamos descer, vamos dobrar, vamos, sabe? O Samuel, meu filho de 11 anos, ele é o pacífico. Ele é aquele que traz a paz no caos. Tá todo mundo nervoso? Gente, vamos fazer assim? E se a gente fizer isso? O Miguel, meu filho de 7 anos, ele é o do meio, ele é extremamente visual. Ele vê o visual das coisas. Mãe, olha aqui a ordem. Olha o mapa. Olha, ele visualiza e projeta aquilo. Tá vendo como numa família nós temos várias potenciais que podem ajudar nesse desenvolvimento? Meu filho de 7 anos, ele tira fotos lindíssimas, Dongley. Você sabe que tem um ditado no mercado, né, no mundo do trabalho, que diz que a unanimidade é burra, né? Ou seja, quando todo mundo pensa igual, tem uma grande chance de você estar tendo uma ideia ruim, ou tomando um caminho errado, ou fazendo uma escolha que pode não ser a melhor, né? Porque a unanimidade, ou seja, a falta dessa diversidade que a gente está dizendo que encontra na família, ela pode nos cegar e impedir que a gente veja determinadas coisas. Então, sim, de fato, essa diversidade pode produzir coisas incríveis, e essa história dos bons acordos fazem com que a gente possa sobreviver o dia mal, né? Porque nem sempre os negócios dão certo. E negócios, a gente trabalha para que ele dê certo, mas às vezes a gente vai encontrar lá um tropeço no meio do caminho, o inimigo tentando atrapalhar. Nós não podemos perder de vista que no meio dessa dinâmica da nossa vida, e particularmente nesse contexto empreendedor, muitas vezes a gente está lutando não só contra as coisas desse mundo, né? Como o texto diz, a nossa luta não é contra carne e sangue. Nós temos lutas, e como para mim e na minha história eu tenho tentado conduzir e compartilhar com outras pessoas essa ideia de uma falsa dicotomia que veio para dentro do ambiente cristão, né? Por conta da história antiga e da própria história da igreja, né? Foi introduzido no nosso contexto eclesiástico uma ideia equivocada de secular e sagrado. Ou seja, aquilo que é sagrado está lá na igreja, está naquele ambiente, aquilo que é secular está no mundo dos negócios. Eu costumo brincar que se eu fizesse um desenho, para cima está perto do céu, para baixo está perto do inferno, né? Missionário, pastor, evangelista está aqui bem em cima, né? E empresário, empreendedor está aqui bem embaixo, quase perto do inferno, por conta dessa falsa dicotomia de que há essa divisão entre secular e sagrado. Mas a palavra de Deus está repleta de ensinamentos de que todos nós fomos chamados para cumprir uma vocação. E a nossa vocação, para quem foi chamado para empreender, é usar o empreendimento como estratégia de Deus para alcançar a vida de pessoas. Que todos sejam salvos e tenham o pleno conhecimento da verdade. É isso aí. Então nós usamos a plataforma do trabalho para cumprir o nosso chamado, a nossa vocação. E aí seria uma conversa bem mais longa, né? Pra gente falar basicamente assim, existe um princípio fundamental. Todos foram chamados para cumprir o propósito, para entregar, né, o seu melhor como para o Senhor, e a gente pode fazer isso nas diversas dimensões da vida. Então, para que eu possa fazer isso no ambiente familiar que empreende,
Eu preciso começar entendendo que o meu chamado para ser um empreendedor não é só para ganhar o dinheiro pelo dinheiro, mas é para usar essa estratégia de Deus, essa ferramenta de Deus, que é o mundo empreendedor, o empreendimento, os negócios, para alcançar a vida de pessoas. E aí a gente vai lá para dentro daquelas 5 dicas lá, ó, aqueles 5 tópicos que eu separei para compartilhar aí hoje. Exatamente. Eu pedi, pessoal, pro Dongley nos ajudar. Como eu disse para vocês, eu tenho uma queda, uma atração por processos. Eu gosto de saber o caminho das pedras, porque a gente economiza tempo, né? Eu digo aqui, Dongley, que tempo é um investimento que não tem estorno. É isso mesmo. Então, quando a gente tem os passos, o caminho das pedras, os passos assertivos por alguém que já passou pelo processo, a gente economiza tempo e é mais assertivo, menos desgaste, né? E assim, gente, com tantas catástrofes acontecendo, as profecias estão se cumprindo, Jesus está voltando. A gente não tem tempo a perder. E quanto mais nós pudermos crescer em amplitude, isso não é só financeiramente, porque às vezes, Dongley, as pessoas, como você estava dizendo aí, acabam demonizando a possibilidade de um aumento de renda, por exemplo, por um erro tão distorcido das escrituras, de interpretação das escrituras. Mas se você pensar que se você tiver um faturamento maior, você pode abençoar, por exemplo, missões. Estamos em plena campanha de missões nacionais. Irmão, já pensou se só com o seu dízimo ou com a sua oferta você pudesse financiar uma carreta? Ai, irmão, por favor, não deixe que o inimigo segue os propósitos de Deus para sua vida. Amém. Você tem total capacidade para isso. Então, assim, Dongley, eu tô pedindo aqui encarecidamente em nome de toda a nossa audiência aqui do Virtuoso Modo On, segunda-feira. Você pode nos dar os passos para termos um comércio lucrativo, um negócio lucrativo? Vamos a mulher lá. de Provérbios tinha, e eu acho que todas nós podemos ter. Amém. Então, amém. Papel e caneta na mão, bonita, vamos Isso anotar. Agora, papel e caneta, é assim, ó, Van, é muito difícil em um curto espaço de tempo você tentar dar uma estrutura única que resolva todos os problemas. O que eu fiz quando você me deu essa encomenda de pensar, né, numa estrutura de passo a passo? Eu tentei pegar aquilo que eu considero grandes ações, né, e chamar de um item. Dentro dessas grandes ações, a depender do tipo de negócio, empreendimento que as virtuosas que estão fazendo ou querem fazer, a gente vai ter ali subitens e desdobramentos, né? Eu vou tentar explicar à medida que eu for trazendo aqui cada um desses tópicos, tá bom? Vamos tentar ver se a gente vai ampliando e, naturalmente, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa que quiser mandar aí pelo zap da Rede 316, já manda, a Van vai administrando ali e aí você me traz essas dúvidas e a gente vai tentando esclarecer aqui, tá bom? Vamos lá. Então, eu entendo que o primeiro passo para qualquer pessoa que vai empreender é entender que tem um Deus que nos chamou para cumprir uma vocação. 2, que ele mesmo está interessado em que a nossa vocação seja executada de forma bem-sucedida, em alto nível, porque ele mesmo nos capacita com o Espírito Santo, nos dando a capacidade, o empoderamento para que a gente possa avançar e ir adiante. 3, o próprio Deus tem planos para nossa vida e às vezes a gente está inventando um plano sem perguntar para ele, né? Então, vou fazer o brownie. Tá, mas talvez o senhor queira que eu faça uma comida. Talvez o senhor queira que eu faça um doce. Talvez o senhor queira que eu não faça nada, né? Então, nós precisamos que os nossos ouvidos, olhos, mente, coração estejam atentos para aquilo que eu estou chamando de primeiro passo ou primeira dica de nós podemos ter sucesso na nossa vida empreendedora. Então, peça direção de Deus. Peça para que ele revele
os planos que Ele tem, para que eu possa me encaixar nos planos que Ele tem, né? Nós vamos ver na palavra de Deus vários textos, né? Como lá Isaías 55, que fala que assim como os céus são mais altos do que a terra, os caminhos, os planos de Deus para nossa vida são mais altos do que os nossos planos, são maiores do que os nossos planos. Então, ou eu tomo posse disso e creio que Deus tem planos e Ele vai, né, operar, vai revelar através de N possibilidades. Uma conversa como essa que hoje o Senhor pode estar revelando ao coração de alguém um plano, através de um tempo que eu separo para fazer um tempo de oração, um tempo de jejum. Ou seja, o empreendedor, ele precisa de disciplinas espirituais semelhantes àquelas que nós mesmos exigimos dos nossos pastores. Muitas vezes nós exigimos que os nossos pastores, líderes de pequenos grupos, dos mais diversos tipos de líderes, que eles tenham uma vida exemplar e boas práticas, né, de disciplinas espirituais. Mas nós não nos submetemos a isso. E aí eu pergunto, quantas vezes você acordou de madrugada para orar, né? Quantas vezes você jejuou por aquilo que você está sonhando fazer? Quantas conversas você teve com Deus aí ao longo dos dias para que Ele revele a vontade dEle para aquilo que você vai fazer? Então, acho que o passo 1... Deixa eu só pegar uma deixa, porque tem conteúdo no Virtuosos Modo On sobre essa questão de planejamento. E eu peguei, Dongley, um exemplo de Josué. Se eu não me engano, pastora, me ajuda a lembrar aqui, Luiz, foi programando um ano novo. Foi dezembro do ano passado, nós programamos um ano novo. E aí eu falei sobre planejamento e pegamos o exemplo de Josué. Uhum. E aí, olha bem, Josué, quando estava indo conquistar a terra prometida, ele foi aos poucos, né, conquistando tudo. Para cada parte tinha uma estratégia específica. E quando ele começou a achar que estava na vibe da conquista, né, ninguém me detém, ele foi sem perguntar pro Senhor a estratégia. Que aconteceu? Perdeu o exército todo, morreu todo mundo. Ele volta danado da vida e vai diante do Senhor e fala: como é que o Senhor permitiu isso? Como é que o Senhor fez isso? Aí Deus chega para ele e fala assim: você não veio me perguntar a estratégia? É isso aí. Você fez de acordo com o seu plano, não do modo que eu pensei para essa região. Cada região era um modo diferente, é o meu modo. Entende? Então, só para deixar a dica, vai lá no Spotify e veja, hein? É isso aí, perfeito. Resgata esse conteúdo, porque no final das contas, né, se a gente pudesse dizer qual é a principal fórmula do sucesso, é reconhecer qual é o plano de Deus e se meter debaixo dele. Né? Se eu pudesse dizer, tem uma fórmula para o sucesso? Tem. Descobre o que Deus quer fazer através da sua vida, qual é o plano que Ele tem, e entra debaixo desse plano e não sai dele, né? Quase como a ideia da nuvem de dia e a coluna de fogo à noite levando o povo pelo deserto, né? Se você olha para aquele lugar e você vai seguindo a nuvem, fica debaixo dela, você não vai ser torrado de dia. Se você está na coluna de fogo, você não vai ser congelado de noite. E aí é fácil acertar o alvo, né? Porque tá lá, eu tô enxergando o plano de Deus. Ah, mas é difícil entender o plano de Deus. É difícil, às vezes a gente não gasta tempo suficiente, não se dispõe, né, a orar. A gente, às vezes, com a nossa mente já treinada por fazer muitas coisas, quantas vezes nós caímos em algumas armadilhas, porque, né, entramos no nosso modo automático e tomamos decisões, às vezes, sem todas as convicções ou aquela resposta clara de Deus. Então, passo 1, eu sugiro que você, recomendo que você fortemente pergunte ao Senhor qual é o seu plano para esse tempo. O que o senhor tem preparado? Empreender é legal? É muito legal. É melhor do que ser empregado? É melhor do que ser empregado. Pode me levar a lugares melhores? Sem nenhuma dúvida. Pode me dar resultados melhores. Pode me dar uma perspectiva nova de vida, inclusive de padrão de vida, inclusive de recursos para investir no reino? Sim, não tenho nenhuma dúvida disso. Mas é necessário reconhecer
que há um chamado de Deus para sua vida, para esse ambiente. Porque nós todos temos um chamado e uma vocação de Deus para exercer um ministério. E quando você se aventura no ambiente empreendedor, o Senhor está te chamando não só por causa do dinheiro, mas Ele está te chamando porque lá Ele vai colocar vidas nas suas mãos, fornecedores, clientes, equipe, né? Quantas pessoas estão ao seu redor para que você possa exercer o seu ministério e influenciar a vida de pessoas, já que os negócios do reino são as pessoas, né? Então, não pode ter esse equívoco, né? De pensar, não, o Senhor me deu aqui um empreendimento, é só para eu ganhar mais dinheiro, ter uma qualidade de vida melhor, um conforto maior. Não, o Senhor te chamou para usar uma plataforma para cumprir um ministério, e o seu chamado pode ser desenvolvido a partir dali. Lembrando que se você tem meia dúzia de pessoas na sua empresa, meia dúzia de clientes, meia dúzia de fornecedores, provavelmente você tem contato com mais pessoas do que 85% dos pastores das nossas igrejas batistas no Brasil. 85% das igrejas no Brasil, igrejas batistas, vamos falar da nossa casa, tem menos do que 50 pessoas. Menos, não estou dizendo que tem 50, tem menos que 50. Tem igrejas com 10, com 15, com 20. Se você tem 5 clientes, 2 funcionários, 8 fornecedores, você tem mais gente para se relacionar, influenciar, ministrar sobre a vida delas do que 85% das igrejas. Então, não despreze o chamado do Senhor para cumprir o ministério, para exercer ministério dentro do mundo do trabalho, dentro do seu ambiente empreendedor. Por isso a importância de nós nos colocarmos diante de Deus para perguntar o que o Senhor quer fazer com isso. Uau! Né? Então aqui tem uma chave importante que a gente precisa pegar para que a gente possa construir um projeto que tem mais do que só um olhar empreendedor financeiro, mas tem um olhar do reino, né? O reino de Deus, ele pode ser instalado não só a partir de uma igreja local. O reino de Deus pode ser instalado a partir do seu empreendimento na vida de muitas pessoas. Então, o primeiro ponto é esse, né? Grava aí, direção de Deus, pede para Ele revelar os planos, porque os planos dele são maiores do que os nossos sempre, e se coloca diante de Deus como ministro do Evangelho, porque o Senhor vai chamar você para exercer o seu ministério naquele ambiente, naquele contexto, a partir da cozinha da sua casa, ou a partir de uma grande empresa que você tenha na sua família. Não importa o tamanho, o que importa é a visão. Se você não pegou a visão, você vai ter um negócio pequeno e vai ser escravo dele, ou você vai ter um negócio grande e vai ser escravo dele. Quando você enxerga isso, entende isso, o Senhor te dá sabedoria, ministração, diversidade, oportunidade de ministrar. E aí tem uma série de outras, aí é uma conversa para um outro dia. Fica a dica, já fica o convite, vamos fazer de novo, né? Já ferramentas para você aplicar no seu negócio, que vão fazer com que o seu negócio se transforme num ministério. Uau! E o que nós chamamos de empresas do reino, né? Chamamos carinhosamente de empresas do reino. Então você tem ferramentas, soluções, e aí tem muita coisa legal. Vamos para uma outra conversa sobre isso. Bom, dica 2, né? Dica número 2. Você agora entendeu que o Senhor te chamou, entendeu o seu papel, o seu ministério, vai cumprir ali no relacionamento com aquelas pessoas, e o Senhor falou, faça isso, ou te deu as habilidades para você fazer isso, e você concluiu no seu coração de que, por exemplo, é o brownie, por exemplo, é o pão, por exemplo, é o brigadeiro, por exemplo, é lavar uma roupa para fora, por exemplo, é fazer uma comida, por exemplo, é fazer um bolo, por exemplo, eu poderia ficar aqui dando centenas de exemplos que eu posso fazer da cozinha da minha casa, né? E aí, você entendeu isso. Então agora é a hora de planejar. Por quê? Porque ninguém sai do ponto A pro ponto B com a melhor estratégia se não parar um minuto e fizer um plano. Eu costumo dizer que a forma simples de entender planejamento estratégico, que é um nome complexo,
né? Parece uma coisa só de empresa grande. Não, planejamento estratégico de forma simples de entender é o seguinte: como é que eu faço para sair do ponto A e chegar no ponto B? É isso. Isso é planejamento estratégico. Agora, mas Dongley, tem 50 caminhos que podem me fazer sair do ponto A e chegar no ponto B. Então, qual que eu escolho? Isso é estratégia. Meu pai me dizia sempre o seguinte: Dongley, a menor distância entre o ponto A e o ponto B é uma linha reta. E eu falava para ele: é verdade, pai, geometricamente é isso, uma linha reta é o menor ponto é a menor distância entre dois pontos. Mas no mundo dos negócios, uma linha reta não é necessariamente a melhor estratégia para sair do ponto A e chegar ao ponto B. Às vezes, a melhor estratégia é uma curva. Por quê? Porque apesar dela ser um pouquinho mais longa, ela é mais segura. Posso falar um negócio que eu falei, ele vai falar da curva. Posso agora completar? Eu tava vendo um videozinho de YouTube com meu filho Samuel. E no experimento, o rapaz botava uma reta e botava uma curva. Uhum. E a pergunta era: qual que vai chegar no final mais rápido? Uhum. Aí você falou da curva, eu vou dizer agora, uma curva para baixo. Uhum. Eu vou pegar os insights. Por quê? Numa reta, vamos pegar velocidade é constante. É constante. Mas quando tem curva, embaixo aumenta a velocidade, então isso. Você tem para chegar mais rápido em cima. Vamos pegar aí você me corrige, tá? Você é o expert do negócio. Grande maioria dos negócios começam, parece que vai bem e de repente dá ruim. Cai tudo. E as pessoas desistem justamente porque caiu. Uhum. Mas essa queda vai te dar velocidade para subir. É o impulso. É o impulso. Não se desanime, bonita, se aí caiu as vendas. Você está aprendendo o que vai fazer as suas vendas subirem. O que não é bom. Aí tudo a gente está aprendendo. O que é certo e o que é errado. Então, tá diminuindo as vendas do seu brownie aí, do seu crochê, do seu artesanato, do que for. Continue. Não e sabe o que acontece, Van? Quando eu entendo esses modelos matemáticos, essas ideias geométricas, isso me ajuda a entender o seguinte: tá bom, tá caindo as vendas, o que eu faço? Dá para voltar para trás e subir a rampa? Não dá, porque a gravidade empurra para baixo. Então, o que eu posso fazer nesse momento? Eu posso fazer o que a gente chama de teste AB. Esse modelo de venda não está sendo tão eficiente, testa um outro. Exatamente. Mas testa no ritmo, continua no ritmo. Agora, se você percebeu que tem um erro de conceito e você está ladeira abaixo, tente diminuir o esforço, o investimento, o tempo nesse modelo, porque senão você só vai perder com mais velocidade. Então, é necessário que você tenha sempre um plano A e um plano B. Por isso que o planejamento estratégico, de forma simples de entender, sai do ponto A para o ponto B e eu falo, tá bom, não é a reta, é a curva que vai me levar mais lá de forma mais eficiente, mas peraí, tem um plano C? Tem. Se eu fizer um caminho assim, um pouquinho mais como se fosse um eletrocardiograma, né? Legal, é mais longo, ondulado, é mais longo, picos e vales, é mais longo, menos confortável, mas ele está me dando experiências no trajeto que vão fazer com que eu, quando tiver chegado no ponto B, eu esteja preparado em altíssimo nível para agora sair do ponto B e chegar no ponto C, que pode ser que já não seja mais aqui, o ponto C pode ser aqui agora, exponencializar. Eu aprendi nessa trajetória, fazendo a curva, fazendo o altos e baixos, fazendo o ondulado, que quando eu sair do ponto B para o ponto C, eu vou agora crescer de forma exponencial. Então, o aprendizado é parte da estratégia, ou seja, eu penso em ponto A e ponto B, mas já estou olhando lá para o ponto C. Eu estou aqui testando, fazendo testes AB, né? Então, ora eu vendo pela internet, ora eu vendo
corpo a corpo, ora eu boto um representante para vender para mim, ora eu pego a minha amiga que vai vender no ciclo de relacionamento dela, ora eu vou botar lá na loja consignado. Olha quantos testes nós podemos fazer para poder, nesse primeiro treino do ponto A ao ponto B, eu desenvolver a habilidade de entender qual é o melhor caminho das minhas vendas. E aí eu vou do ponto... E quando a gente faz esses testes, a gente descobre não só como é que eu apresento melhor, de melhor aceitação, mas também conheço o meu público. Isso aí. E vai ter gente no meu público que vai preferir a venda lá no ponto de venda onde eu deixei consignado. Vai ter um outro cara que vai preferir que você leve na casa dele. Vai ter uma outra pessoa que só compra se for com a amiga. E assim você vai entendendo o comportamento daquilo que a gente poderia chamar cada nicho de mercado que a gente vai se posicionar. E tem público para todos. Vou dar um exemplo. Eu gosto de comprar roupa em brechó. Custa mais baixo, às vezes não são roupas de marca. Então eu gosto de comprar de boa roupa qualidade. Veja, tem um grupo de brechó no WhatsApp. Eu sigo brechós no Instagram e tem loja. 3 locais. Interessante que as brecholeiras, que elas chamam assim, elas, por exemplo, tem uma que vende mais no grupo do WhatsApp do que na loja presencial. É isso aí. Tem outro que tem um público que prefere ir na loja dela comprar. É isso aí. Tem outra que só vende na rede social, no feed. Não tem ponto, ela entrega por motoboy, Uber, não sei o que, sabe? Então tem público para todos. Perfeito. Eu acho que a palavrinha aí, Dongley, seria, além do planejamento, eu não sei se você vai chegar nesse ponto, mas eu me lembrei aqui de Isaac. Constância. Isaac, ele fazia postos. E ele era muito bom em fazer postos. Porque aí chegou um momento que as pessoas começavam a invejar ele, né? As pessoas começaram a dar... E aí ele foi começar... Porque essa visão, assim, é meio intimidadora, né? Mas veja, aonde Deus prosperava a vida de Isaac foi justamente na terra onde ele era perseguido. Se ele tivesse, no meio da perseguição, saído fora, talvez não teria prosperidade. Então, assim... Estão perseguindo você, eu vou falar rapidinho aqui sobre isso, tem algumas bonitas, Dongley, que começam a empreender com artesanato, a grande maioria das mulheres. Eu fui uma que na pandemia empreendi com crochê, fazia peças de amigurumi. E eu fiz uma marca, fiz uma logo e criei um perfil no Instagram e tudo. E veja que interessante, as meninas começavam a reclamar de que estavam sendo copiadas. Porque estão copiando o que eu estou fazendo. Falei, amiga, deixa eu te dizer uma coisa sobre crochê, que é o que eu conheço. Se eu fizer uma peça hoje em crochê, as crocheteiras que estão me ouvindo vão confirmar, manda aqui no direct pro Pastor Welber a confirmação do que eu estou dizendo. Se eu fizer uma peça hoje, o meu bichinho vai sair de um jeito. Se eu fizer a mesma peça, o mesmo padrão amanhã, a peça sai diferente. Porque a tensão do meu ponto, ela muda de acordo com o meu humor. Eu e você podemos falar do mesmo texto. Eu vou falar numa linguagem, você vai falar de outra. Sem contar que é o seguinte, Van, concorrência é sempre bom. A ideia equivocada de que concorrência é mal, acaba com todo mundo, né? É péssima. Porque o que a concorrência faz? Primeiro, ela faz desenvolver o hábito de consumir aquele tipo de produto. 2, a concorrência faz eu me esmerar em ser melhor todo dia. Então, a Bíblia fala para orar pelos inimigos, né? Ora pelos concorrentes. Ora para que eles te estimulem a ser melhor todo dia. Porque tudo que nós fazemos, o que fala em Colossenses, tudo que a gente faz deveria ser como para o Senhor. Então, se eu faço tudo como para o Senhor, eu oro pelo meu concorrente, ele está me inspirando a ser melhor, eu estou fazendo como para o Senhor, virou um ciclo virtuoso, né? De virtuosas.on, né? Modo on. Então, assim, não se preocupa com o concorrente, com a cópia,
se preocupa em fazer melhor o que você faz. O seu planejamento tem que te dar públicos bem definidos, tem que te dar alvos bem definidos, produtos bem definidos, metas bem definidas. Eu vou sair daqui, chegar aqui em tanto tempo, eu vou fazer um produto novo por dia, por semana. Ou seja, eu preciso me autoimpor alguns objetivos, metas, né, para que eu possa continuar prosperando, progredindo, avançando. E quando o concorrente imitar alguma coisa, você abençoa ele e cria um novo, né? Deixa ele ser abençoado com aquilo. Se ele precisa copiar para chegar em algum lugar, é porque ele ainda não teve a revelação do Senhor. E aí você ora e pede: Senhor, qual é o próximo passo do Senhor para minha vida? Agora deixa eu ajudar. Qual é o próximo negócio? Você que está nos ouvindo a pensar diferente sobre a cópia. Ninguém copia quem está atrás. Quando se copiam, é de quem está na frente. Isso aí. Então é porque você está na frente. Você é referência. Aí então, pede revelação de Deus para estar sempre na frente. Exatamente. Continua o barco. Muito bom, muito bom. Aí. Então, dica 2, planejamento, meta, objetivo, público-alvo, né? Frequência de lançar produtos, vão construir um plano que te coloca sempre na frente. Eu tenho uma pergunta em cima desse ponto aí, porque uma bonita me mandou no direct, quando viu a postagem chamando pra hoje, ela falou assim: Van, eu sou artesã. E a minha venda começou a cair, eu fiquei tão desanimada, mas no programa passado, que você deu dicas sobre fazer outras rendas, eu anotei várias. Mas eu queria, Dongley, que você trouxesse pra gente aqui o seguinte: eu ouvi certa vez desses influenciadores que ajudam a gente no empreendedorismo, que seria legal você ter mais de um produto dentro do mesmo nicho e não de nichos diferentes. É aquele negócio de não sair atirando para todos os lados, porque eu faço bolo, mas eu faço crochê, e eu costuro e eu dou aula. Aí eu a chance de uma pessoa conseguir em modelagem pequena, de pequena escala, fazer 5 coisas diferentes, ela fica diminuída, né? Ela cria uma barreira, porque você vai ter que começar a ter estoque de muitas coisas diferentes, né? Isso já significa dinheiro parado. Você vai ter que ter uma estrutura de execução com habilidades diferentes. Então você faz crochê, cozinha, né? Revende, dá uma aula, são competências diversas. Agora, sempre é legal eu ter alguma diversificação, porque um determinado produto pode não ir tão bem numa época do ano, e você naquele contraturno, vamos chamar assim, né? No contraciclo, você ter um outro produto. Então, talvez mais do que ter 5 coisas simultaneamente, é você planejar o seu ano e dizer: legal, nessa época do ano eu vou fazer brownie com cobertura pro Natal. Nessa época do ano eu vou fazer o ovinho da Páscoa, porque é período de Páscoa. E aí você pode ter na linha culinária, por exemplo, um produto perene, por exemplo, um pão caprichado lá com um recheio e tal, um produto perene, que mantém aquela vendinha de todo dia, né? Que vai te dar um recurso regular. E você vai inserindo no meio dessa jornada do ano, talvez um item diferente, né? Que pode até ser um item de maior valor agregado, que você vai vender menos tempo, vai te dar uma renda extra, te dar recurso para poder talvez criar um novo produto perene, né? Então eu vejo que essa caminhada pode ser legal, né? Você pensar em o que faz aquilo, a receita do ano inteiro, e aquilo que pode ter sazonalidade, mas que vai me dar um extra para eu poder empreender em algo de novo, que me dá um novo produto perene. Deixa eu dar um exemplo aqui para as bonitas, por exemplo, as crocheteiras, porque é a minha área. Eu faço bonecas de amigurumi. Então eu faço bonecas o ano inteiro e tem as minhas encomendas, tem as pessoas que já me seguem e já compram. Mas no Natal eu faço presépios.
Eu começo as encomendas de presépio em setembro. Isso aí. Para produzir. Setembro, aí começa as encomendas de Natal. Aí no mês das crianças eu faço dos brinquedos sensoriais. Pronto. Mas um outro produto, eu posso fazer kit para vender o kit, a espuma de dentro, os fios, a meada suficiente, a agulha, tudo que ela precisa para montar um boneco. E eu vendo o kit para ela produzir. Isso, e dá o treinamento. Dá o treinamento, vendo a aula. Então são Isso 3 aí. produtos dentro do mesmo nicho. Fantástico. Isso serve para qualquer tipo de produto. Eu não consigo enxergar um produto que, por exemplo, não tenha essa mesma modelagem. Se é na área culinária, se é na área, sei lá, de roupa, se é na área dos artesanatos. Todos eles permitem esse mesmo tipo de modelagem de aula, produto perene e produto sazonal, né? Então, dá para ir por aí, né? Tá. Bom, feito isso, vamos para a dica 3 então, né? A dica 3 é: faça um orçamento. Muitas vezes a gente acha que os números são um problema, né? Especialmente para os artesãos, para os artistas, né? Gente que tem mais habilidade de fazer coisas, normalmente não gosta de controle, né? Mas eu sugiro que você use soluções simples. Hoje você tem aplicativos aí disponíveis gratuitamente. Por exemplo, eu tenho um aplicativo que chama Ocaut. Esse aplicativo é um aplicativo para gerenciamento de algumas atividades de empreendedores autônomos. É um aplicativo que você paga lá, acho que R$19,90 ou R$29,90, não sei qual é o preço agora, faz tempo que eu não vejo, mas ele te dá a possibilidade de você controlar suas vendas, das pessoas fazerem agendamentos. Por exemplo, quem trabalha na área cosmética, na área da beleza, esse aplicativo, ele serve para barbearia, para manicure, para cabeleireiro, para todo mundo que está envolvido nessa área. Ele serve, por exemplo, para quem presta serviços, por exemplo, de limpeza, porque ele é baseado em uma estrutura de você fazer agendamento. A pessoa entra, escolhe o horário que ela quer o atendimento, ela compra o produto, tem uma lojinha virtual que eles criam. Você tem uma parte que faz gestão dos seus estoques. Ele tem uma parte que você pode vender, inclusive fiado. Se você confia no seu cliente, você pode fazer um conta corrente para aquela pessoa. Se você tem alguém que você entrega um produto constante, né? Todo mês ela vai cortar o cabelo, ela vai fazer a unha, ele faz o agendamento para todo mês. Chama ocaut.com.br. Você entra lá, o símbolo deles é um O e um K. É muito simples de usar, é uma ferramenta bem prática. Também são cristãos, irmãos nossos, que criaram essa plataforma, né? Eles são daqui de Curitiba, mas atendem em qualquer lugar do Brasil, é uma plataforma digital. Mas eu quero falar também do caderninho, né? Talvez você tenha que ter um caderno, vai passar uma linha no meio, de um lado vai colocar despesa, do outro lado vai colocar receita. E você simplesmente anota ali, registra ali tudo que você comprou, tudo que você recebeu, e no final de cada dia você apura ali o seu resultado, né? E com isso você vai conhecer os seus números. Não misture dinheiro da vida pessoal com o dinheiro do seu negócio, não importa o tamanho dele. A primeira lição é que você não deve permitir que essas coisas se misturem. Por quê? Porque efetivamente uma hora você não vai ter dinheiro para o negócio, e o que é pior, você vai estabelecer um padrão de vida na sua casa que não é compatível com a sua renda ainda, porque você vai ver um volume de dinheiro circulando na sua conta e você vai achar que aquilo tudo é seu, só que aquilo é do seu negócio, né? E aí essa mistura vai gerar um problema com facilidade ali na frente. Então, faça um orçamento, os números são aliados. Olha, eu vou gastar R$50 para desenvolver, para fazer essa quantidade de coisas aqui, e eu vou vender, vou apurar 75, 100, 150, eu vou separar os 50
que foi a semente. Eu não vou comer a semente, vou separar a semente, vou pegar aquele recurso, vou separar uma parte, são meus dízimos e ofertas, vou separar uma parte que vai vir para minha remuneração pessoal, vou separar uma parte para formar o meu caixa do negócio. E assim o meu orçamento me ajuda a não misturar tudo e torrar tudo. Tudo bem? Então, orçamento simples, seja numa plataforma como essa que eu tô dando aí a dica, que é uma plataforma que você pode fazer o seu orçamento lá dentro, seja num caderninho que você possa, né, escrever ali, ou seja no seu computador, numa planilha de Excel, se você já tem essas habilidades, né? Existe a possibilidade de você fazer orçamento, controlar suas finanças de uma maneira organizada, das mais diversas formas que você imagine aí, conforme o tamanho do seu negócio. Ok. Legal? Então, dica 3, não despreze a informação, os números, os controles, porque sem eles você não consegue analisar a performance do seu negócio. Você previa que ia gastar 2 esmaltes para fazer a unha, né? 2 potinhos de esmalte, chegou no final do mês, você gastou 4. Talvez você desperdiçou, talvez você não controlou direito e assim vai, né? Talvez você tava lá no crochê, comprou um fio, achou que ia fazer, não sei, um determinado boneco, um determinado produto, e aquele produto não girou, não vendeu, né? O boneco ainda tem uma vantagem, ele não estraga tão rápido, mas às vezes você está num negócio de comida que tem um prazo de validade, então você tem que ser mais cuidadoso, né? E o teu orçamento e o controle dos números vão te ajudar a enxergar aonde você está colocando cada real e como você pode melhorar o uso deles. Essa questão de controle, no Virtuoso Modo On tem um episódio falando sobre controle. Quando nós pegamos nesse mesmo verso que nós estamos usando hoje, administra bem os negócios lucrativos e a sua lâmpada se mantém acesa, fala sobre controle, né? Controlar o controle do gasto do azeite na lâmpada, tá? Então é sobre controle que a gente fala quando a gente estuda sobre essa parte do versículo. 4. Para não ficar como as virgens sem azeite na lâmpada, né? Sem azeite. E aí perdeu o encontro com o nome. 4, controle os resultados antes que você tenha prejuízos que aí façam com que o seu negócio não tenha mais retorno, né? Então uma coisa é faz o orçamento e controla as informações, a outra coisa é controle o resultado, porque são duas coisas diferentes. Receita e despesa, como consequência, geram um resultado. Controlar a receita e despesa e não olhar para o resultado significa fazer uma gestão parcial. Então, quando eu olho para o resultado e eu vejo que eu estou perdendo dinheiro, eu preciso tomar uma providência urgente. Então, você reservou lá R$50 para fazer o empreendimento daquele dia, daquela semana, e você comprou os produtos, produziu, mas o resultado da semana foi que você perdeu 30. Opa, isso precisa sinalizar alguma coisa. Normalmente nós, como empreendedores, somos apaixonados pelos nossos negócios. E o que acaba acontecendo é que mesmo perdendo, eu quero continuar fazendo a mesma coisa. E existe uma fala, uma verdade, né? Um ensinamento no mercado de que é impossível obter um resultado novo fazendo as mesmas coisas, né? Então nós precisamos olhar, se o resultado tá ruim e você fizer a mesma coisa, você vai reproduzir resultado ruim. Insiste no erro. Exatamente. Então, olhe para o resultado. O que o resultado está dizendo? Tá indo bem? Repete. Tá indo mal? Tem que voltar lá no planejamento, na dica 2, e consertar o seu plano. Porque senão você vai produzir o defeito em escala. Às vezes então, não é o produto, é a forma da execução, da apresentação, alguma coisa. O preço, o custo, tem uma série de possibilidades. Como eu falei, aí dentro vai ter um monte de tópicos, né? Mas normalmente está atrelado à formação do preço ou atrelado ao custo que você estimava que ia ser 10 e no final era 20. Você custeou errado o seu produto, né? Então é muito comum a gente encontrar
problema de formação de preço e problema de formação de custo. Observa esses dois lugares, tem grande chance de você encontrar o problema, corrige ele, se tem correção, e testa de novo. Não tem correção, abandona esse e começa, né, gera um novo produto, um novo processo para te dar esse bom resultado. Dica 5, reserve parte do resultado, parte do recurso que você está fazendo para crescer ou para diversificar. Todo negócio demanda um capital. Todo negócio demanda recurso. É impossível empreender com zero recurso. Por mais que a gente diga que é zero, não é zero, né? Ele é pouco, mas ele exige um recurso, né? Vamos fazer uma unha. Eu preciso comprar o esmalte. É pouco, porque R$10 resolve o problema, né? Dá um exemplo. Na semana passada eu falei sobre custo inicial zero. Isso. Não, eu tô falando de recurso. Por quê? Eu falei, por exemplo, do brechó. Aham. Você pega as suas roupas, você não precisou gastar agora. Já gastou antes? Gastou antes? Isso. Mas não precisa gastar agora e vende. Pronto. E aí a pergunta é, por que, quando eu uso esse exemplo que você deu, é ótimo. Eu já tenho o produto, eu já tenho a matéria-prima, né? Eu não vou ter que comprar ela de novo para tracionar com custo zero. Mas a palavra não é custo zero, porque você pagou ela antes. Uhum. O que é a palavra? Você tem um ativo que está parado no seu estoque. Corrigindo então, hein? Corrigindo, que aqui a gente aprende. Vai. Né? Você tem um estoque lá parado, que você já botou dinheiro lá atrás. Ele está só desvalorizando, porque estoque parado perde valor no tempo. Daqui a pouco essa roupa pegou uma traça, daqui a pouco essa roupa já não é da moda, já ninguém quer, né? Você vai perder o seu estoque. Então, você olha para o que você tem ao seu redor, você tem lá um pouco de farinha de trigo, tem uns ovos, tem água, faz um pão. O custo inicial, ele já está pago e você pode tracionar. Só que se você não considera que aquilo é um custo, o que você vai achar? Vendi a blusa por R$30. O que ela vai pensar? Vou pegar esse dinheiro e vou usar, porque não teve custo. Não, pega lá então e pensa assim, ó, vendi por 30. Para eu poder ter de novo um novo estoque, eu vou precisar comprar agora uma roupa. Vou lá no brechó, vou comprar uma roupa usada e vou trazer aqui para as vendas. Então separei 10 do lucro e 20 do custo. E aí eu consegui reservar um pedaço do meu recurso para continuar alimentando o meu negócio, para fazer ele continuar crescendo e tendo novas oportunidades. Então, use os estoques que você tem. Olha para sua casa e pensa, bom, eu tenho aqui uma cadeira que eu não uso tanto, eu tenho aqui uma geladeira, uma TV, um sei lá o quê, eu tenho aqui um pouco de farinha, um pouco de azeite, um pouco de água, eu tenho ovos, ok? Então eu posso fazer com isso aqui um produto. Então, olhe para o seu estoque, que apesar de não ter custado de desembolso hoje, você precisa devolver esse dinheiro para o seu caixa ou para o seu estoque, comprando um novo produto, porque senão amanhã não vai ter farinha para fazer pão, né? Então é isso, use para alavancar o estoque, perfeito. Esse estoque custou zero no momento inicial da sua atração, mas você precisa repor esse estoque de alguma forma para garantir que você continue o seu negócio. Sensacional. Vou revisar rapidinho em 5 pontos. Primeiro, você vai pedir a direção de Deus no que deve fazer. 2, planejamento estratégico. 3, orçamento do financeiro do que você vai investir, de como vai ser gasto e tudo. 4, resultados, controle os resultados. 5, reserve um pouco do resultado para crescer o seu negócio. Sensacional. Anotado, ó. Muito obrigado, Dongley. Pastor Welber, tá aí, bonito?
Muito bom, agora 11h31 em Brasília. 11h31. Bati o recorde do pastor Ramon. Pois é, não, mas foi bom, foi muito bom, né? Afinal de contas, hoje estamos em dose dupla, né? E eu tenho vários comentários que chegaram aqui, Ivan, mas eu vou ler apenas 2 e depois acredito que vocês devem ficar ligados na rádio aí pra ouvir os demais, mas assim, tem 2 aqui que eu achei bem interessante. Primeiro é do nosso parceiro Francisco Rosa, né? Que toda quinta-feira tá aqui no Gabinete Pastoral com a gente. Ele tá dizendo assim: bom dia, Rede, bom dia, pastor Welber Costa, Van Gomes, Dongley Martins, vocês vocês muito nos abençoam, vocês são águias, é isso, eu tava querendo fazer uma misturada aqui. Aí a outra pessoa que eu achei bem interessante também o comentário, deixa eu ver aqui se foi a nossa querida irmã Elza, é isso mesmo, a irmã Elza, lá de Dourados, Mato Grosso do Sul. Ela disse assim: bom dia, pastor Welber, Van, Dongley. Aí ela falou: meu Deus, isso não é uma simples van, isso é uma Land Rover SUV 4x4 prêmio. Viagem recebida dessa, mano. Viagem hiper abençoada. Ela tá falando aqui, eu achei, o pessoal tá falando de criatividade, né, e tal, então tá aí, ó, a irmã Elza dando exemplo aí, o tanto que o povo é criativo, né? Então, muito bom. Esses eram os 2 comentários dos nossos ouvintes que eu queria trazê-los aqui. Bom, agora são 11h33. E aí? Tchau, então, pra vocês. Eu não tenho nem mais o que falar, gente. Eu tô. Nunca fiquei sem fala num programa, pastor Welber. Olha o que. Ô, Welber, eu nem sei que horas que terminava o programa. Pra mim, tá resolvido. Tá na bênção, né? Também não sabe, não. Pastor William não falou nada ainda aqui, nem me comunicado. A Van é a dona do programa. Ela não encerrou, eu tô aqui, né? Tô a serviço. Soldado no quartel. Ai, vão me chamar no gabinete, Muito bom. Muito obrigada pelo compartilhamento. Nós sabemos que é aquilo que você estava dizendo, né? Às vezes a gente acha que é um espaço de serviço à sociedade, mas nós estamos aqui pro reino, né? Amém. A gente está aqui no reino e independente daquilo que nós temos de aprendizado. Uma vez a missionária Edmei Williams, ela fala uma coisa, eu já falei algumas vezes aqui, ela disse assim: Deus não despreza a sua história de vida. Ele usa em tudo com um propósito. Ele sempre tem um propósito, né? Amém. Então ele fez a gente com expertises, fez a gente com vocações, com habilidades, e a gente tem que ter em mente que aquilo que Paulo falou pro jovem Timóteo: olha, não fique intimidado porque você é jovem demais. Importa que todos sejam salvos e tenham pleno conhecimento da verdade. Deus nos ama, Deus quer uma vida abundante para todos nós, então importe-se com isso. Estão copiando o que você está fazendo, estão dizendo que você é metido, que está querendo ficar rico. Não importa. O que importa é que todos sejam salvos. E talvez essa é a porta que Deus está abrindo para você poder salvar esses que estão precisando de um emprego, estão precisando de um produto, estão precisando de alguém para modelar. Então, foque nisso. Bota o ponto 1 como primazia na sua vida. Reconheça o projeto de Deus para você. Deus já te vocacionou. Do trabalho das tuas mãos que você vai ser bem sucedido e feliz, próspero, é o que diz o Salmo. Então foca nisso e pega o espaço. O Caminho da Pedra tá aqui. O aprofundamento a gente pega na terça-feira às 10 horas no Elo Empreendedorismo Conectado, programação aqui na Rede 316, tá no site, tem no YouTube? Tem no YouTube, tem no Spotify, tem pra todo lado aí, pra todo gosto. Só não tem desculpa de não saber. É isso aí. Tem desculpa de não saber. É isso, obrigada. Dongley, suas palavras, últimas palavras. Muito obrigada, rapaz. Nossa, meu coração. Obrigado, Van. Obrigado pelo convite, poder servir ao Senhor junto com vocês aqui, né? Sempre um privilégio a gente poder compartilhar isso que o Senhor nos deu como habilidades, como parte dos dons e tudo mais, e tem sido para mim uma alegria fazer isso. Eu quero desafiar você que está acompanhando a Van aí o tempo todo e que quer saber um pouco mais sobre esse tema do empreendedorismo, vai com a gente lá na terça, acompanha os programas ou ouve, né, pelo menos em algum outro horário alternativo, porque os programas estão aí disponíveis e o conteúdo está lá. Se você deixa de
de aproveitar, você acaba perdendo a bênção, né? Então, ou ao vivo com a gente nas terças às 10, ou em qualquer horário que você queira, em uma das plataformas da Rede 316. Que o Senhor te abençoe e te capacite para continuar sendo uma mulher modo on, né? Virtuosa modo on. Que o Senhor te dê sabedoria para ser uma esposa como ali em Provérbios 31, que o Senhor te dê também a capacidade de ser a auxiliadora eficaz, que vai, né, desenvolver na vida da sua família tudo aquilo que Deus planejou para você e para sua família, e que o Senhor te capacite para ser essa empreendedora que você tem sonhado. Isso aí, pastor Welber. Maravilha. Bom, são 11 horas e 37 minutinhos. Dongley, até amanhã então, né? Amanhã, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário. A gente vai estar junto no Elo, movimento empreendedorismo conectado, o movimento Elo acontecendo aqui às 10 horas toda terça-feira com Dongley Martins. Ele vai estar de volta então amanhã. Ivan, segunda-feira, permitindo Deus, estaremos de volta também. Gente, obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Valeu, meu amigo. E Ivan, até a próxima. Abençoada. Tchau, abraço pra todo mundo. 316. Segundou, bora agitar o dia. Até semana que vem. Tchau. Valeu. Na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes.